Caso você passe algum tempo na frente da televisão, vai perceber que as coisas podem facilmente sair do controle, principalmente quando se tratam de programas ao vivo. Em alguns casos, tiveram até situações verdadeiramente inapropriadas, que você nem acreditaria se não tivessem sido gravadas e depois publicadas na internet. E é exatamente isso que você vai ver aqui hoje, em um compilado com os casos mais incríveis que já passaram no canal. Então, clica no botão de se inscrever e bora lá! Jenny Milkowski, uma querida jornalista da Fox, que ficou famosa trazendo as notícias sobre o tempo, passou por alguns problemas técnicos durante um noticiário em 2016. Ela deveria informar aos espectadores sobre uma construção que estava acontecendo na rodovia, interditando a via e causando trânsito. No entanto, os espectadores não devem ter conseguido prestar muita atenção, pois ela estava parcialmente transparente na imagem, por conta do fundo verde, que nesse caso, talvez fosse um fundo amarelo. A tecnologia que deveria ajudar a colocar a imagem do mapa interativo atrás dela acabou atrapalhando ao confundir o fundo verdadeiro do estúdio com seu vestido por conta da cor. We've got some overnight construction, so right at the Jane Addams here on Gulf Road, we've got that left lane blocked, plus those 15-minute full. A própria Jenny só ficou sabendo do problema técnico depois que terminou de dar a notícia. Durante toda a sua fala, não imaginava que estava aparecendo um fantasma na TV. Ela deve ter ficado com bastante vergonha, mas já não tinha nada que pudesse ser feito. Alguns anos atrás, algo realmente inacreditável aconteceu na televisão italiana durante uma transmissão ao vivo do canal TGR. O humorista Gianni Ghinotti, que havia sido convidado para o programa, deixou os espectadores chocados ao absolutamente do nada beijar a jornalista Maria Grazia Lombardi em sua boca. Enquanto conversava com Lombardi, Ghinotti não conseguiu segurar seu impulso e, após elogiar a jornalista, se levantou de onde estava e caminhou até ela, dizendo que precisava lhe dar um beijo. A jornalista ficou compreensivelmente chocada diante dessa declaração. Maria Grazia tentou manter a compostura e continuar com a transmissão, mas a situação saiu completamente do controle, quando Ghinotti mostrou que não estava brincando. Um incidente polêmico que aconteceu anos atrás, recentemente voltou a chamar a atenção nas redes sociais, depois que o vídeo viralizou. La testa per te, io ti devo baciare assolutamente perché io ti giuro non... Sei meravigliosa, guarda, tu sei veramente meravigliosa. Ecco, la conduttrice potrebbe... Muitos telespectadores criticaram a atitude de Ghinotti, considerando o ato desrespeitoso e inapropriado, especialmente em um ambiente de trabalho e durante uma transmissão ao vivo. Outros desconfiaram que tudo havia sido combinado. No entanto, se a jornalista estava realmente atuando nessa hora, ela fez um trabalho incrível, pois a impressão que passa é de que ela realmente foi pega de surpresa e ficou extremamente desconfortável diante desse beijo inesperado. Nos Estados Unidos, durante uma competição de skate, um dos participantes acabou sofrendo um acidente. No entanto, Paulo Soares, o amigão da ESPN Brasil, acabou não conseguindo falar direito sobre o que aconteceu nessa competição, já que ele perdeu completamente o controle e começou a dar risada. Bom, o que aconteceu com o skatista é que, pela rodovia em que estavam passando, uma zona rural, um cervo acabou atrapalhando a prova, se colidindo com ele. Quando o amigão foi falar do animal, acabou noticiando de uma forma que dava margem para duplo sentido. E aí a coisa desandou. Tá aí a repetição. Olha lá, o viadinho entra na pista. O que foi, Otávio? Pô, você ri? Eu não, você. É engraçado, quer dizer, o bichinho tem um... Realmente não era um viado muito grande, era um viadinho mesmo. O viadinho entrou bem no skatista, como o amigão disse, e causou o acidente. Ufa, ainda bem que eu sou um narrador profissional, então nem dei risada dessa parte de gravar o vídeo. Mas o amigão não teve a mesma sorte. O pior é que depois de muito custo, ele conseguiu se recompor e ir para a próxima notícia. O seu colega acabou falando que o acidente tinha acontecido no dia 24, o que trouxe de volta a crise de risos. Josélia Raulino, uma jornalista da TV Tropical afiliada do SBT no Maranhão, não sabia se chorava ou dava risada quando teve certos problemas durante sua reportagem, cobrindo um alagamento em Barão de Grajaú. Repare bem no cantinho da imagem. Enquanto ela estava falando, o protagonista desse episódio já havia dado as caras. Logo em seguida, de aparecer no fundo da reportagem, o cinegrafista perde o equilíbrio ao levar uma rasteira do cabo do microfone por conta da interrupção da ação do cachorrinho. Estava num nível muito alto que até... Cachorro, você vai agora. O
O que rolou em seguida foi uma verdadeira batalha para desenrolar o caramelo do cabo. A equipe de produção tentava ajudá-lo, mas ele se enrolava cada vez mais. Enquanto isso, Josélia e seu cinegrafista não sabiam o que fazer com a transmissão passando ao vivo na TV local. Eventualmente, o cachorro finalmente deita no chão, permitindo a equipe desenrolá-lo. Após se livrar do cabo, nem se despediu. Saiu correndo enquanto os jornalistas tentavam se recuperar. No programa do Ratinho, Santos aprontou uma brincadeira com a convidada, que quase a deixou literalmente sem roupa no meio do palco. Vitória Gomes, com o sonho de ser cantora, foi até o programa para fazer um cover da música Show das Poderosas, de Anitta, enquanto ainda dançava em uma coreografia bem inusitada. Acontece que Vitória estava tão concentrada em sua performance que não percebeu o assistente de palco do programa, o Santos, descosturando o seu vestido. Ele encontrou uma linha do vestido que parecia ser feito de crochê e começou a puxá-la, deixando a Vitória com a peça de roupa cada vez mais curta. O Santos precisou ser impedido pelo próprio Ratinho. Quando terminou de descosturar a roupa da convidada, o vestido estava mais parecendo um maiô de tão curto que ficou. E o pior é que o Santos voltava para continuar o trabalho de encurtar o vestido repetidas vezes, enquanto os envolvidos do programa tentavam desesperadamente impedi-lo. No final das contas, a Vitória acabou ficando mais famosa por conta desse incidente polêmico do que pela sua própria capacidade artística como cantora e dançarina. Lá na Virgínia, nos Estados Unidos, um casal se envolveu num escândalo que chamou a atenção do país, roubando cerca de $1 milhão de um empresário ao longo de 5 anos. Naturalmente, vários jornalistas queriam cobrir o caso, mas uma repórter acabou chamando mais atenção do que os demais por conta do que aconteceu quando ela tentou entrevistar o casal. Ela estava trabalhando para o News 3 da estação WTKR, quando um desconhecido, possivelmente amigo ou parente do casal, tomou o microfone da sua mão. Não satisfeito em basicamente roubar o microfone da repórter, o sujeito ainda o arremessou para o outro lado da rua, onde carros poderiam passar por cima e danificar o equipamento. No final das contas, a jornalista recuperou seu microfone e ainda conseguiu entrevistar a esposa do empresário, cujo casal roubou a enorme quantia de dinheiro. O simpatizante do casal criminoso não foi processado pela jornalista, mas isso não torna a sua ação menos errada. Durante a transmissão de um telejornal italiano, o apresentador foi pego de surpresa por uma briga que aconteceu bem atrás dele enquanto tentava dar as notícias ao vivo. O momento aconteceu bem no final das notícias do TG Ostia Canale 10 e deixou os espectadores de queixo caído. O jornalista Antonello Piscola já estava para se despedir quando percebeu os colegas caindo na pancadaria ao fundo, trocando socos e empurrões sem dó. A parte mais inacreditável desse vídeo é que ele ainda abandonou seu posto no telejornal, correndo lá para trás para tentar separar a porradaria, enquanto o público ficou sem entender nada. Notizie, ma finiamo come sempre con gli auguri. Prossima edizione di Canale 10 News, arrivederci. Essa emissora realmente passou de todos os limites. Na época, a notícia se espalhou como um incêndio internacional, ganhando manchetes em diversos outros países. O pior é que tudo não passava de uma armação. A briga era parte de uma pegadinha de um ator chamado Enzo Salves, que estava gravando sua série ali mesmo no estúdio do telejornal. Os dois brigões, na verdade, eram dublês profissionais e toda a confusão encenada foi previamente planejada para levantar o ibope do canal. Apesar da jogada de marketing ter dado certo para o canal italiano, as outras emissoras que noticiaram a briga como verdadeira não gostaram nada de terem caído na pegadinha. Marshall Pope, além de palestrante e autor de diversos livros, também é um rapper. Bom, pelo menos era isso que ele dizia. Quando estava no programa Talk of Alabama, a entrevistadora pediu para ele falar sobre um de seus livros, mas Marshall preferiu contar a história dele através de um freestyle ao vivo, ou seja, ele inventaria rimas para o rap naquele momento. No entanto, essa ideia talvez tenha sido muito ousada. Marshall acabou congelando diante das câmeras. Ele gaguejou um pouco, tentando falar alguma coisa, mas não conseguiu terminar uma frase sequer, deixando um silêncio constrangedor na transmissão. Years ago, they tried to put me in the... This is live.
Did you want to try to read something from your book? Yeah. Okay. No final das contas, a apresentadora do programa precisou intervir, sugerindo ler uma passagem do livro. Esse episódio acabou viralizando, tornando Marshall uma pessoa famosa pelos motivos errados. Mas algum tempo depois, ele voltou ao programa mais preparado e conseguiu fazer seu freestyle sem problemas. God placed me on a diet, forcing me to lose the excessive weight. Now I sit at the table with Jesus and eat healthy from all the blessings upon my plate. Pena que quase ninguém sabe dessa segunda entrevista. Numa edição do programa de noite, um famoso talk show apresentado por Danilo Gentili, Antônia Fontinelli havia sido convidada para um bate-papo que acabaria em romance. A atriz já entrou no palco extremamente sorridente, cativando o coração tanto da audiência quanto dos funcionários presentes no programa, principalmente do próprio Danilo. Ela faz menção de que ele demorou para chamá-la para segurá-la na cidade, obrigando-a a perder o voo de volta para casa. O programa seguiu bem-humorado e ambos pareciam bastante à vontade com a companhia um do outro, tão à vontade que em certo ponto Antônia até aproveitou para perguntar se Danilo estava solteiro ou namorando. Aí vou perguntar pro Danilo, você tá namorando, Danilo? Você tá namorando? Sim, tô namorando. O Danilo acabou demorando um pouco para responder. Talvez ele não queria que a sua convidada descobrisse que ele estava namorando, mas acabou sendo sincero na resposta, dizendo que sim. No entanto, poucos minutos depois de dizer que estava namorando, acabou ganhando um beijo da Antônia Fontinelli diante das câmeras. Vamos fazer as pazes? Vamos? O pior é que esse programa é gravado. Se isso foi ao ar, imagina só o que não pode ter acontecido nos bastidores. Tomara que esse beijo não tenha comprometido seu relacionamento com a namorada, mas ela não deve ter gostado nada dessa edição do programa. Quando ainda passava o famoso programa Domingão do Faustão, apresentado por ninguém menos do que o próprio Fausto Silva, nas tardes de domingo da Rede Globo, o quadro Arquivo Confidencial costumava surpreender um montão de famosos. Tinham até edições polêmicas falando sobre a vida privada dos artistas e já deu confusão com alguns convidados. Esse quadro costumava ser feito de surpresa pelo convidado. Não seria exagero dizer que, quando os convidados descobriam que estavam no Arquivo Confidencial, levavam até um susto. Só que o susto que a Tata Werneck levou foi um pouco diferente. Você está no Arquivo Confidencial. Prepare o seu coração. Ela não ficou assustada emocionalmente, foi bem no sentido literal mesmo, porque o Faustão gritou na sua orelha. Depois que passou o susto inicial, veio a parte emocional de estar no Arquivo Confidencial. Aí, ela já começou a tremer e até chorar. Em seguida, o Faustão precisou se desculpar com a sua convidada, dizendo que não queria assustá-la. O Arquivo Confidencial não dá susto em ninguém, muito menos numa pessoa que eu adoro. Muitos anos atrás, William Bonner, o estimado apresentador de telejornal da Globo, cometeu uma gafe bem engraçada durante a apresentação do Jornal Nacional. O programa deveria dar uma pausa para um intervalo comercial, mas Bonner se antecipou, desejando aquela famosa boa noite que ele dá quando encerra o programa. Ciência social de político é o medo de perder voto. Uma boa noite. Você percebeu, eu me antecipei. Eu desejo a todos uma boa noite, mas daqui a pouco. Imagino o tanto de telespectadores que devem ter desligado a televisão depois dessa, dando um prejuízo danado para a emissora. Quando o jornal voltou ao ar, William Bonner até se desculpou, dizendo que ainda tinha notícias para aquela edição do Jornal Nacional. Curiosamente, muitos anos mais tarde, ele cometeu outra gafe inversa a essa. No final do jornal, Ana Paula se despediu dos espectadores, mas Bonner apenas abaixou sua cabeça para o computador. No site e nas redes sociais. Boa noite. Boa noite até amanhã. Boa noite até amanhã. O diretor deve ter falado na orelha dele que ele estava se esquecendo de despedir-se. A cara que ele faz de surpresa ao perceber o equívoco é impagável. Lá no Rio Grande do Norte, a afiliada do SBT, TV Ponta Negra, exibia uma edição do seu programa matinal Tudo de Bom, com a apresentadora Priscila de Souza em uma data bastante especial, o Dia da Banana. Para celebrar a fruta, a apresentadora Priscila iria passar uma receita deliciosa de banoffee, uma sobremesa inglesa de torta de banana com doce de leite.
Acontece que, ao anunciar a receita no início do programa, Priscila começou a ter uma crise de riso. Ela mesma admitiu que sua mente anda muito poluída, precisando até chamar o intervalo para conseguir se acalmar. A gente vai ensinar você a preparar uma banoffee no quadro de gastronomia. Gente, minha mente tá muito poluída agora de manhã. A apresentadora parece ter levado muito por trás o Dia da Banana. Esse tipo de piada seria muito comum na quinta série, mas os espectadores não esperavam uma apresentadora séria fazendo seu trabalho perder as estribeiras por conta da palavra. Ela precisou até se sentar de tanta risada que estava dando. Só para deixar claro, ela se sentou no sofá. Bárbara Francesca Ovieni, uma jornalista e apresentadora esportiva que ganhou popularidade por conta da sua beleza exuberante exibida diante das câmeras, acabou exibindo uma outra coisa que chamou a atenção dos seus espectadores italianos. Na ocasião, Bárbara estava conversando com outros nomes influentes do esporte lá na Itália, mas parecia incomodada com a sua roupa. O vestido não era tão curto assim, mas ela ficava o tempo todo balançando a saia, cruzando e descruzando as pernas. Algo não estava certo. Bárbara mexeu tanto na saia do seu vestido que eventualmente acabou criando um acidente. Possibile. Mas infatti, Bárbara, quando lui è uscito... Pois é, infelizmente a garota levantou demais a sua saia e o ângulo da câmera não a ajudou. Na hora o equívoco foi bem rápido e ninguém no estúdio parece ter notado o que aconteceu, mas a internet não perdoou. Lá em Rondônia, na cidade de Jaru, uma apresentadora da rede amazônica, afiliada da TV Globo na região, estava transmitindo uma matéria sobre um idoso que havia sido detido tentando renovar uma carteira de motorista falsa, quando algo surpreendente aconteceu com seu repórter. Gabriela Cabral, a âncora e apresentadora do Jornal de Rondônia, primeira edição, estava ao vivo com Rinaldo Moreira. Ele explicava os fatos, inclusive com uma viatura policial atrás de si, viatura que começou a dar ré. Até aí, tudo bem. Você imaginaria que o motorista prestaria atenção no retrovisor e veria o repórter, mas, por incrível que pareça, a viatura continua dando ré, até quase atingir Rinaldo. Ele fez a primeira habilitação. Desde então... O jornalista fica surpreso, ele até perde o fio da meada enquanto olha para a viatura que quase o atropelou. Enquanto isso, a transmissão é interrompida, voltando para o estúdio e deixando os espectadores preocupados. Felizmente, minutos depois do incidente, Rinaldo Moreira retorna ao ar para tranquilizar o público e sua colega, explicando que apesar do susto não havia se ferido. Ele ainda explicou que o motorista da viatura policial, o comandante do batalhão da cidade, se apressou em descer do carro para pedir desculpas e verificar se o repórter não havia sido atingido. Ironicamente, Rinaldo até havia escolhido transmitir as notícias da calçada para evitar acidentes de trânsito. Ele brincou, dizendo que esse tipo de surpresa faz parte da sua profissão de repórter. Olha só o que um canal de televisão lá dos Estados Unidos aprontou alguns anos atrás. Um programa de notícias estava falando sobre o mau tempo, mas acabou exagerando no sensacionalismo. A matéria falava sobre um furacão que deixou mais de 600 mil pessoas sem energia elétrica em suas casas lá na Carolina do Norte. Mas o que pegou mesmo foi o repórter do lado de fora que estava lutando bravamente no meio da ventania forte para cobrir o caso. Acontece que essa ventania não parecia tão forte desse jeito como ele estava tentando retratar. Afinal de contas, lá atrás dele foi possível avistar dois indivíduos andando tranquilamente, como se estivessem em um passeio pelo parque, sem qualquer dificuldade. Olha só como os dois lá de trás se contrastam com o repórter. Realmente não faz sentido. Okay, picking it up here in Wilmington, North Carolina, right at the Intracoastal, and we're in one of these bands. Essa matéria foi parar até em outros canais de televisão dos Estados Unidos e ganhou milhões de visualizações nas redes sociais, com os internautas acusando o repórter de ser um falso fingido para ganhar mais ibope sobre a tempestade. Por incrível que pareça, o canal ainda defendeu o repórter, afirmando que os dois indivíduos lá atrás andando sem dificuldade estavam sobre o concreto, enquanto o repórter na grama molhada, que é mais difícil de manter o equilíbrio por ser escorregadia. Eu não sei não, hein? Para começo de conversa, por que o repórter estava em cima da grama então? Acho que foi mesmo uma tentativa de aumentar a notícia. Durante
Durante uma reportagem na rua, um jornalista estava praticamente perseguindo um advogado que estava em uma enrascada com seu cliente. O caso, no entanto, não é nem de perto tão lembrado quanto esta reportagem desastrosa, onde o repórter acabou se distraindo e batendo de cara em um poste no meio da calçada. O advogado, que até então estava saindo apressado, até parou para ver se o profissional da televisão estava bem. Esse sim é um profissional focado no seu trabalho, focado até demais, eu diria. Seus óculos até saiu voando do rosto no momento do impacto. Already said I will not be making any comment. Oh my God, that hurt. Apesar da dorzinha desagradável causada na pancada, o repórter não se feriu gravemente. Foi sorte o óculos ter sido arremessado do seu rosto e não ter causado um ferimento grave nos seus olhos. O que deveria ser uma matéria sobre um caso criminal, acabou virando vídeo cacetado. Uma reportagem sobre o tempo na Rússia saiu do controle de uma forma bem inusitada, deixando a equipe de reportagem e os espectadores dando risada do ocorrido. Por incrível que pareça, um cachorro decidiu que participaria da matéria e roubou a cena, junto com o microfone de Nadezhda Sereskina, que trabalhava para o Mir TV. No meio da transmissão, o cãozinho, chamado Martin, apareceu do nada, atraído pelo microfone colorido nas mãos da jornalista. Sem hesitar, o Golden Retriever mordeu o microfone e saiu correndo, surpreendendo a Nadezhda, que foi forçada a lutar para recuperar seu microfone, numa cena que deixou seus colegas perplexos. O mais curioso é que essa notícia sobre o tempo estava sendo produzida poucos dias depois do primeiro dia do mês de abril daquele ano, o que deixou alguns internautas se perguntando se tudo não seria uma pegadinha da emissora. No entanto, eles confirmaram que nada disso foi planejado. O dono do cachorro, inclusive, pediu desculpas, dizendo que Martin tem uma fascinação por objetos coloridos. Em defesa do cachorro, esse microfone realmente parece um brinquedo para animais de estimação. Uma situação pra lá de bizarra aconteceu na cidade de Linhares, no litoral do Espírito Santo, quando um boi apareceu em uma das principais avenidas do centro. Na ocasião, uma jornalista foi investigar, mas praticamente não conseguia acreditar no que estava vendo. Érica Carvalho apareceu ao vivo no telejornal com o boi logo atrás dela. Ele estava atrapalhando o trânsito, andando entre os carros, mas na hora em que ela começou a matéria, ele estava mais calmo, observando o movimento pela calçada. Nesse momento, a população já estava aguardando a chegada da Polícia Civil, que seria responsável para resolver esse tipo de situação. No entanto, antes da chegada da polícia, alguns homens valentes tentaram a sorte como vaqueiros. A gente vê ali do outro lado agora a guarda civil chegando para retirar o animal. Eu tô aqui ao lado do Laurindo Charles, que trabalha com fiscalização. Ai, meu Deus. Cuidado aí, Érica. Olha o perigo, gente. A matéria acabou se desenvolvendo de uma forma completamente inesperada. Era só para falar que o boi estava por lá e logo voltar para o estúdio, que daria outras notícias. No entanto, o homem tentando laçar o boi roubou a atenção do programa. Na hora que o sujeito tentou laçar o boi, o animal já ficou meio desconfiado, abaixando a cabeça diversas vezes em um sinal de que iria disparar para cima. Mas o vaqueiro, que não era muito experiente, não deve ter percebido o perigo. Ele tentou laçar o boi bravo mesmo assim e falhou miseravelmente. O boi desviou e partiu para cima. O homem até caiu de bunda no chão, mas por muita sorte não foi pisoteado pelo boi. Apesar de estar bastante bravo e assustado, o boi foi embora e no caminho quase atropelou o repórter e o cinegrafista. Esse com certeza foi um dos momentos mais loucos da televisão brasileira. Felizmente, a Guarda Civil chegou logo em seguida para resolver a situação e o boi foi levado em segurança para outro local. Lá na Polônia, uma graciosa repórter esportiva estava trabalhando duro no meio da lama e sujeira, onde pilotos de motocross exibiam suas habilidades. Ela não imaginava, mas esse dia ficaria marcado para sempre na sua carreira, como um dos mais difíceis e possivelmente humilhantes, devido a um probleminha técnico envolvendo justamente a interação de uma das motos com a lama. A repórter parou Grzeziewski para entrevistá-lo, após completar a primeira etapa da corrida. O homem deu uma resposta apressada, dizendo que a corrida foi muito boa, mas ele precisava ir embora. Nessa hora que o incidente aconteceu. Talvez você não deva ficar parado bem atrás de uma moto enquanto o piloto estiver tentando acelerar sobre a lama. É exatamente isso que pode acontecer com seu rosto. A repórter ficou pega totalmente desprevenida. A lama foi lançada com muita velocidade em sua direção, nem deu tempo dela se esquivar. Toda sua roupa, corpo e microfone ficaram sujos e nem deu para ela continuar trabalhando nessas condições.
Nem sempre os convidados ou apresentadores são as pessoas que dão mais trabalho para as emissoras de TV. Lá em Portugal, por exemplo, a apresentadora Débora Sá passou apurado em seu programa Porto Canal, que acontecia ao vivo quando o cenário simplesmente desmoronou, caindo em cima da sua cabeça. O mais engraçado é que, na ocasião, ela estava entrevistando um médico neurocirurgião. A apresentadora até brincou dizendo que o melhor especialista coincidentemente estava ali, referindo-se à parede que caiu na sua cabeça. No entanto, felizmente, a parede era falsa. Dá até para ver que várias partes dela eram praticamente translúcidas, provavelmente feitas de algum tecido. Imagina se fosse uma parede de verdade. Provavelmente teria machucado a Débora. Ai, meu Deus! Bem, nesta ninguém estava à espera. Além do médico em sua frente, Débora também conversava com o espectador do programa pelo telefone. O homem até pergunta se ela havia se machucado. Apesar do susto, a apresentadora o tranquilizou, enquanto o médico não conseguiu conter os risos. É engraçado que em Portugal eles falam que não se magoaram, referindo-se a machucados, mas a apresentadora logo em seguida falou que não achou graça nenhuma. Talvez ela tenha assim ficado magoada ou chateada com o incidente, ainda mais pelo convidado dar risada bem na sua frente. Mas faz parte, né? Ninguém poderia esperar por uma coisa dessas, até ela mesma acabou dando uma risada que parecia bastante sincera. Danielle Breeze, a garota do tempo do News 2 de Nashville, passou por uma situação constrangedora durante a apresentação do telejornal em 2022. Enquanto falava sobre os ventos fortes, a meteorologista começou a se afastar da câmera, já pedindo desculpas por algo que estava prestes a acontecer. Seu colega, o âncora do telejornal, fica olhando sem entender nada enquanto ela fala algo sobre seu microfone. Ela sai de cena e o apresentador tenta improvisar uma desculpa, mas logo em seguida vemos Danielle passando no fundo da transmissão, enquanto estava segurando suas roupas, dando passos apertados em direção aos bastidores. Não ficou claro o motivo da gafe. Alguns espectadores comentaram que ela provavelmente recebeu um chamado da natureza, enquanto outros apontaram que sua saia havia caído. É possível que ela também precisasse trocar as baterias do seu microfone para fazer uma cobertura do lado de fora do estúdio. Mas talvez nunca iremos saber o que realmente aconteceu, já que nem a Danielle ou a própria emissora deram mais esclarecimentos sobre o ocorrido, deixando os espectadores se perguntando sobre o motivo dela ter agido com tanta falta de profissionalismo. O repórter Rafael Castro, da IPTV, afiliada da Globo no interior de São Paulo, acabou ficando famoso principalmente nas redes sociais depois que realizou uma matéria ao vivo. O problema é que ele não ganhou essa fama por conta de suas habilidades como jornalista, mas por algo bem mais constrangedor. Durante o programa IPTV 1, Rafael foi utilizado como exemplo pelo médico convidado que demonstrava a manobra de Heimlich, um procedimento de primeiros socorros para desobstruir vias respiratórias em casos de engasgo. O objetivo era informar os telespectadores sobre como reagir em situações de emergência. Acontece que, ao invés de prestarem atenção na orientação sobre algo bem sério, os espectadores acabaram perdendo totalmente a concentração por causa da malícia e talvez das expressões faciais que o repórter fez durante a demonstração. Por conta disso, o caso acabou virando piada na internet. A demonstração, que envolvia o médico pressionando o abdômen do repórter, foi associada a outro tipo de coisa, que não deveria passar na televisão nesse horário. Os internautas comentaram na matéria fazendo gozações. Um deles escreveu que jurava que, a qualquer momento, o repórter iria soltar um gemido. Apesar da avalanche de piadocas, outros usuários apontaram a importância de aprender essa manobra. Alguns, inclusive, comentando que já tiveram a vida salva graças a esse procedimento de emergência. Se em programas de televisão as coisas podem sair do controle, imagina em talk shows ao vivo. Foi exatamente isso que aconteceu em uma edição do Jimmy Kimmel Live, quando o comediante Nickel Crow, conhecido por sua autenticidade, passou por um momento embaraçoso. Durante uma conversa sobre uma partida de basquete, Crow teve um pequeno probleminha do tamanho de um rombo em suas calças. Enquanto tentava demonstrar sua postura defensiva usada no jogo de basquete, o comediante se abaixou e, para surpresa de todos, sua calça rasgou bem no meio. Crow, sem perder o bom humor, virou-se para o público e balançou a calça rasgada, declarando a besteira que havia acabado de cometer.
A plateia aplaudiu em risos e o apresentador Jimmy Kimmel, sem esconder as gargalhadas, precisou chamar o intervalo comercial, não conseguindo mais prosseguir com a entrevista. Ele também pediu ajuda da produção para alguém encontrar uma fita adesiva para remendar o bolso na calça de gola. Os apresentadores do Alterosa Esporte estavam em um bate-papo quando acabaram cometendo algumas gafes ao vivo. Na realidade, nenhum deles falou nada exatamente errado. O problema é que algumas palavras ou frases podem ser interpretadas com duplos sentidos, e os espectadores não perdoam essas falas. No caso de Hugão, o apresentador vestindo a cor azul, a palavra que ele utilizou foi macetar. Ele elogiou Fernanda Cunha, sua colega que estava no telão, dizendo que ela estava muito bonita. Entre os jovens de atualmente, macetar significa algo como dar uns beijos, mas Hugão utilizou a palavra em outro sentido, dizendo que queria apertá-la em um sentido mais fofo. Ô menina bonita, né, velho? Eu tenho vontade de pegar a Nanda, levar pra casa e macetar e morder toda assim, ó. No entanto, a gafe da própria Nandinha foi muito pior, com uma conotação tanto quanto explícita. Uma vez o cara no ônibus falou assim, nossa, uma mulher dessa dá vontade de levar pra casa, trancar na jaula e dar uma comida no buraquinho. Eu falei, o que é? Oh, meu Deus, não era isso. Relembrando uma situação similar onde havia sido elogiada, Fernanda disse que uma vez um sujeito lhe disse dentro do ônibus que tinha vontade de levá-la para casa, trancá-la em uma jaula e alimentá-la pelos vãos da grade. Bom, pelo menos era isso que ela queria dizer, mas a fala saiu de uma forma bem mais inusitada. Na hora, nem mesmo a própria Fernanda e seus colegas conseguiram segurar a risada, percebendo o peso malicioso que a fala poderia estar carregando. Claro que esse momento foi amplamente republicado na internet, chegando a ganhar milhões de visualizações. Depois de um tempo, a Fernanda demorou para aparecer novamente no programa, criando boatos de que ela teria sido afastada por conta de sua fala. No entanto, mais tarde, ela retornou e esclareceu que sua ausência não tinha nada a ver com a sua história sobre a jaula. O diretor, inclusive, gostou bastante do momento engraçado que trouxe mais visibilidade para o programa. No Paraná, uma jornalista foi para a rua para fazer uma matéria que acabaria sendo um tanto quanto dolorida para ela, literalmente. Em Campo Mourão, uma cidade do interior do estado, um enxame de abelhas chamou a atenção. Na verdade, não tinha como não percebê-las, já que as pessoas que estavam passando pela avenida em que elas estavam acabaram sendo atacadas. Já tinham chamado a polícia, bombeiros e até a Secretaria de Meio Ambiente para ver se alguém poderia resolver a situação dessas abelhas. E é claro, até essa repórter foi até o local para investigar. Acontece que essa profissional acabou levando seu trabalho a sério até demais. Parecia que ela queria entrevistar as abelhas e tão perto que chegou delas, colocando o dedo bem próximo do enxame. E não deu outra, ela acabou sendo ferroada. Olha aqui no buraco, olha a quantidade de abelhas. Ai, tô sendo ferroada. A repórter parecia estar sofrendo bastante com a ferroada. Apesar disso, seu colega de trabalho não deixou de dar uma bela risada da situação. Ela acabou sendo muito criticada por se aproximar das abelhas. O vídeo acabou viralizando e os internautas falaram que faltou inteligência nessa repórter. Mas vamos combinar, apesar das interrupções que a dor causou, ela deu toda a notícia corretamente. Então até que foi uma boa profissional. Até demonstrou a dor pela qual a população da cidade estava passando ali com as ferroadas. Durante uma edição do programa Santa Receita da TV Aparecida, a situação saiu completamente do controle quando o apresentador Leonardo Roncon tentava fazer uma propaganda, listando os benefícios de uma panela de pressão de marca premium, sendo bem mais segura do que as panelas de pressão convencionais. A panela realmente se destacava com a sua tampa de vidro. Sendo transparente, dava até para ver o ponto do alimento que estava sendo cozido. No entanto, o ponto forte, segundo o apresentador, seria a segurança. Você poderia até abrir a panela a qualquer momento, mesmo durante o cozimento com ela pressurizada, que não correria qualquer risco de explosão. Acontece que, quando ele foi demonstrar essa vantagem, a panela praticamente explodiu. Só que além disso, eu posso abrir qualquer momento, super segura, bonita, panela show de bola mesmo. Não tem como uma propaganda ficar mais irônica e ser caracterizada como enganosa do que nesse vídeo. Apesar da panela em si não ter sofrido nenhum tipo de dano, o alimento que estava fervendo sob pressão escapou rapidamente, molhando toda a cozinha do programa. O pior é que o apresentador continuou fazendo sua propaganda, ainda afirmando que a panela era extremamente segura. A visão da bagunça que ele havia causado na demonstração, no entanto, não estava convencendo a ninguém.
Ele não teve escolha senão passar a palavra para sua colega, que começou a falar das promoções dessa mesma panela. Por sorte, o apresentador parece não ter se machucado durante essa pequena explosão, mas a coisa poderia ter sido bem diferente caso ele tivesse sido atingido pela comida quente. Nos Estados Unidos, uma repórter foi até a fazenda para falar sobre as novas leis de enviesamento do leite, que causaram problemas para um pequeno produtor agrícola. Ela não imaginava, porém, que acabaria passando por alguns problemas também, não exatamente por causa do leite ou seu novo processo de enviesamento, mas pela própria produtora do leite. Enquanto a jornalista estava caminhando próxima das vaquinhas, ironicamente, a vaca parece ter tentado se vingar dos humanos que vivem bebendo seu leite, dando uma linguada na repórter. Sell milk, but all the rules and permitting required to bottle the milk made it difficult for the small farmer to do so. That's your kind of thing, Maria. You love doing it yourself. Até que a lambida da vaca não foi tão engraçada, mas o susto que a jornalista levou um pouquinho antes da imagem voltar pro estúdio foi muito inusitada. O âncora do telejornal até conseguiu segurar a risada, mas a garota do tempo não foi tão forte. Ela acabou caindo na gargalhada, daí nem o âncora se aguentou. Ninguém conseguia mais dar as notícias por conta do susto que sua colega levou. Será que essa vaca estava mesmo com muita sede ou só queria chamar a atenção da jornalista? De toda forma, ela não poderia imaginar o que sua linguada iria causar. O Top Game foi um programa que fez muito sucesso no Brasil, apresentado por Gabi Levinte, com jogos ao vivo que rendiam milhares de reais em prêmios para os espectadores, que podiam ligar durante a transmissão para tentar adivinhar as respostas e reivindicar os valores. Em uma das edições desse programa, no entanto, a apresentadora parece ter esquecido que estava em um ambiente de trabalho e, pior ainda, sendo transmitida para toda a nossa nação, e se comportou de uma forma no mínimo estranha. A cara dele fez... Ai, ela olhou pra minha cara lá. Muitas pessoas disseram que ela bebeu demais antes de entrar ao vivo nesse dia. Gabi parecia alegre demais, fazendo gestos e caretas exagerados, enquanto dava risada sozinha. Chega até mesmo ser constrangedor vê-la agindo dessa maneira aqui na gravação. Imagina então quando ela estava ao vivo. A produção do programa parece tentar falar com ela pelo ponto escondido em seu ouvido, mas, ao invés de seguir as instruções e se comportar melhor, ela começou a conversar com o diretor, revelando detalhes cabeludos sobre sua vida pessoal. O que, diretor? Você fica com um novinho? Na hora que você faz assim... No final das contas, essa edição do programa acabou sem ninguém ganhar o prêmio, possivelmente porque a apresentadora não atendeu muitos telefonemas. Uma empresa que comercializava extintores de incêndio lá na República Sérvia decidiu pagar para fazer uma propaganda dos seus produtos. No entanto, o tiro acabou saindo pela culatra, já que essa matéria foi um completo desastre. O pessoal do programa até havia se preparado para fazer a demonstração do uso dos extintores. Um dos funcionários da empresa ateou fogo em uma fogueira improvisada para simular um pequeno foco de incêndio. Vários extintores de incêndio haviam sido reservados especialmente para essa demonstração na televisão. Olhando assim, até parece que a propaganda iria dar certo, só que na hora mais importante de combater o incêndio é que a coisa acabou dando errada. Ovo je razdaljeno od 2 metra, jedina mana uređaja... Da li se vidimo, drage kolege? Não há dúvidas de que o produto criou bastante vapor e fumaça, e até parecia que o fogo havia sido extinto. A apresentadora tentava encerrar a matéria falando que deu tudo certo e o extintor funcionou, mas nessa hora a fumaça foi levada pelo vento e o fogo atrás dela traiu suas palavras, deixando claro que esses extintores não servem para nada além de fazer bagunça. O pior é que em inglês o nome da marca significa bunda. Então, quando esse vídeo ganhou atenção internacional, todo mundo ficou caçoando o nome da empresa dos extintores, dizendo que ele combinava com os seus produtos. Não esqueça de se inscrever para assistir a mais vídeos como esse.